Ô, Júlio, eu recebi uma mensagem do pessoal da pauta e da edição do Fim de Papo falando o seguinte, ó. Vou ler aqui, ó. Espera lá, vou ler para vocês. Meio público? Diniz treinou o time e separou quem ele quer que comece as jogadas. Pegou os zagueiros, o Casemiro e o Neymar. A pergunta é, que história é essa do Diniz separar uns caras para, enfim, iniciar as jogadas? Quem são esses caras? É o dinizismo em estado puro? Você falou um pouco sobre o Neymar sendo meio todo campista. E tem mais nesse esquema aí do Diniz? Não, é isso. A gente cantou essa bola, né? Depois do primeiro treino lá em Belém, te deu em primeira mão aqui no Fim de Papo, sobre essa tendência do Neymar se transformar num todo-campista na seleção brasileira. Talvez seja um pouco exagero, né? O termo é bonito, eu gosto do termo, todo-campista. Mas contra a Bolívia, em 2 ou 3 momentos do jogo, a gente percebeu o Neymar voltando para começar a jogada lá de trás. Foram momentos rápidos em que ele literalmente tabelava e já corria lá para frente para receber a bola lá na frente, que é o que ele gosta. Ele não gosta de ser o quarterback, né? Usando o termo que o Paulo Massini imortalizou no G4 do Band Esportes. Ele não é um jogador para ficar lançando bola, né? Ele é um jogador para estar dentro da área, para estar em vários lugares do campo. O que o Diniz quer é transformar o Neymar num jogador que aparece em vários setores do campo. Contra a Bolívia, isso pôde ser visto de forma, digamos, incipiente ali, inicial, e em vários setores do ataque, e aí eu vou concordar com quem fala que com o Tite ele também já fazia isso com alguma frequência, ele também tinha liberdade para jogar, ainda que o resto do time fosse mais estático, talvez seja a palavra, fosse mais posicionado, né? Para usar o termo aí do jogo posicional. Enquanto no Diniz a coisa é mais anárquica. Contra o Peru é esperado um outro tipo de jogo, um jogo mais difícil. Óbvio, a Bolívia deve ser a última colocada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, né? É pior até do que a Venezuela, enfim, é uma seleção fraca. Contra o Peru, pode ser que isso mude um pouquinho. E a ideia, sim, é que o Casemiro e o Neymar sejam os participantes iniciais das jogadas ali. E isso aconteceu no treino ontem para todo mundo ver. O Diniz juntou os 4 e ficou ali bastante tempo conversando. A gente não conseguia escutar a conversa. Eu posso trazer para vocês as informações que eu consegui apurar. O papo é esse mesmo. O André, tem uma estatística na mão da equipe técnica do Diniz que mostra que o André é o jogador que mais passa bolas no mundo. No mundo. Juntando, segundo colocado, Rodri, do Guardiola. A ideia é o Casemiro se transformar no André na seleção brasileira. E quando eu até falei na minha coluna depois do jogo de Belém, né? Falei que o Casemiro e a camisa 9 eram desafios para o Diniz. Algumas pessoas interpretaram que eu tivesse dito que era um problema para o Diniz. Não é necessariamente um problema, pode vir a ser um problema, se não der certo. Hoje é um desafio. O desafio da comissão técnica é destravar o Casemiro. Fazer o Casemiro aparecer também em mais lugares, jogar e chegar mais na frente. E o Neymar vai ser um companheiro desse movimento do fluxo do jogo desde lá de trás. Eu acho que o Bruno Guimarães não precisou participar da conversa porque ele já sabe tudo isso. Eu adorei um texto que a Mili escreveu hoje, e daqui a pouco ela vai falar sobre isso, mas quero ouvir você, Arnaldo, rápido. Rápido não, mas primeiro, sobre essa história do Casemiro aí. Você que é um fã do Casemiro, você acha o Casemiro um enorme jogador, eu também acho ele muito bom. Nesse papel que o Júlio está falando para o Casemiro aí. E se a gente pode ver isso hoje já? Bom, o Casemiro é o melhor volante do mundo há algum tempo. Porém, ele já está numa idade que, para ser esse carimbador de todas as bolas, como o André é no Fluminense, talvez, e ainda assim, fazer o trabalho sujo, porque o André faz o trabalho sujo, de marcação de primeiro volante, talvez ele não tenha mais a mesma vitalidade. Acho que o Julinho está colocando. Talvez ele não consiga, embora seja um jogador que tenha bom passe, desde moleque, bom passe, passe longo, mas não tanta mobilidade. E acho que o Júlio está falando é que o volante do Diniz tem que ter passe,
marcação e mobilidade. Quando o Júlio coloca que o Bruno Guimarães não precisa fazer parte do ensaio, porque o que tem o Bruno Guimarães? Ele é o mais jovem, ele é o melhor passador dos três, Casemiro, Neymar, passador, não estou dizendo jogador, o melhor passador. Hoje, o Bruno Guimarães faz essa função no Newcastle, de primeiro. Ele foi recuado para essa posição para poder carimbar. Você era o André do Newcastle. E não está dando muito certo, porque o time não está marcando tanto como marcava a temporada passada. Esses encaixes são muito interessantes, mas eu acho que, convenhamos, eliminatória, entre esses times, vale a pena testar mesmo, vale a pena tentar algo diferente, né? E teve uma frase, né, Júlio, que o Diniz disse na segunda coletiva, eu acho que ele cada vez mais à vontade para falar dessas ideias. Ele falou uma coisa sobre o Neymar que é assim, uma coisa como, não foi literalmente isso, mas como isso. Para mim, o melhor jogador, o mais talentoso jogador do time, ele tem que estar com a bola no pé o tempo todo. Quanto mais ele tiver na bola, não faz sentido o melhor jogador do time participar de momentos esporádicos do jogo. Essa é a cabeça dele. Então aquele negócio, o Neymar vai ficar para um lampejo para fazer alguma coisa no último terço, meu Deus do céu, aposentamos essa coisa. Não vai funcionar assim. Ele vai tentar que o Neymar participe muito mais do jogo. E acho interessante a tentativa. Não sei, eu acho que, resumindo, para passar a bola para vocês, o sucesso dessa empreitada inicial de Casemiro e Neymar se reinventando depois dos 30, eu estou tentando depois dos 50 e já aviso, não dá certo. Depois dos 30 talvez dê certo, depende muito do terceiro elemento, do Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães tem que conectar esses dois caras com a vitalidade e juventude que ele tem. Mas eu acho que vale a tentativa. Mili, você escreveu hoje, foi hoje, né? Foi hoje sim. Um texto que tem o seguinte título: Diniz na seleção abre frestas para o campo dos sonhos. E você fala não Tirone só... lemos juntos, né, Tirone? Lemos Exatamente. juntos esse texto. E esse texto é interessante, porque você fala não só das frestas para os sonhos do time jogando, mas de outras frentes que ele pode abrir sobre seleção brasileira, sobre o futebol brasileiro e tudo mais. É um texto muito legal, vale a pena ler, viu? Quem não leu, leia aqui no UOL o texto da Mili. Mas diga lá, você acha que por enquanto o Diniz está abrindo as frestas no campo, dentro de campo? Apesar que, ganhou da Bolívia, aí, que agora está ganhando 2-0. Que eu quero falar de uma frase que eu escutei nessa cobertura, tá? A Mili Lacombe talvez seja a pessoa que melhor lê o Fernando Diniz. Aí, ó. Você ouviu melhor escreve. Você ouviu isso aí? Há tempos, hein? Não posso contar de quem, não revelo minhas fontes. Não, mas só fala se foi aí ou se foi aqui no Brasil. Não. Foi aqui. Opa, aqui. Então, estamos falando do staff. Do staff. O que é da outra conotação. Se eu falar isso aqui, tudo bem. Não quer dizer muita coisa. Agora, lá em Lima, alguém também, próximo ao Diniz falar isso é interessante. Diga lá, Mili. Eu primeiro agradeço a moral que vocês estão me dando. Retribuo, porque sou fã de vocês também. Então, o que eu acho do dinizismo? Gente, gosto da ideia. Isso que o Júlio falou, para mim, soa como música. Assim, o que eu entendo. O Diniz acha que o Casemiro é subaproveitado. E há uma geração de jogadores subaproveitados, desde que a gente decidiu aposentar o meia e criar volantes. Foi isso que a gente fez depois que a gente leu as derrotas de 82 e 86 como jogar bonito é perder. Então vamos jogar feio e ganhar. E é o que a gente tem feito desde então. Há ressalvas, mas enfim, para resumir grotescamente o que está acontecendo. O Diniz se opõe a um sistema hegemônico de jogo no mundo. Se você se opor a um sistema hegemônico é coisa demais. Você não vai sair ganhando de cara, porque você está contra forças muito poderosas. Então, haverá derrotas no caminho. O que eu acho é que a gente talvez não tenha paciência para entender, para aceitar, para tolerar as derrotas que vão construir essa pequena ou grande revolução que o Diniz está propondo.
Mas de cara, só ele falar, só ele existir com esse modo de jogar, ir para a seleção e falar que talvez a gente consiga jogar com o Neymar reinventado, o Casemiro, que é o jogador mais vencedor da geração dele, mais do que o Neymar. Eu considero, em muitos aspectos, o Casemiro melhor do que o Neymar. Sei que não dá para comparar, são posições diferentes, mas ele é mais vencedor do que o Neymar. Se o Diniz fizer isso, ele já vai estar fazendo uma imensidão. Mas aí a gente precisa também falar que essa luta ela existe em outras dimensões. Não é só uma maneira de jogar que é nossa, que é do futebol brasileiro, que é inventiva, criativa, alegre, dinâmica, relacional. A gente precisa olhar para o que está acontecendo fora. O preço dos ingressos da final da Copa do Brasil e o fato da Libertadores abrir já a venda de ingressos sem a gente saber quem vai jogar diz muita coisa sobre o que está acontecendo na arquibancada. E o jogo não acontece só no campo, ele acontece também na arquibancada. R$4.000 custa um dos ingressos do jogo do Flamengo. R$4.000. Você falar em elitizar o futebol brasileiro é você falar em embranquecer. No Brasil você não separa classe e raça. 400 anos de escravidão, sem ser resolvido depois. Então você está elitizando e embranquecendo os estádios. Quem vai à final da Libertadores? Um público de teatro. Se está aberto agora, não é um jogo, é um negócio. É um negócio. E o Diniz, com esse jeito inovador dele, se opõe a tudo isso. Se ele vai ter poder, disposição, estômago, nervos de aço para lutar contra tudo, é o que a gente vai ver. Eu adoraria. Para mim, até agora ele já fez demais. Ele abriu uma fresta para me deixar sonhar. É coisa demais.